Excelência Reverendíssima, Senhor Arcebispo Dom José de Queiroz Alves, nosso queridíssimo mais velho. Excelência, Senhor Engenheiro Pereira Alfredo, nosso queridíssimo Governador da província do Ambo e todos os membros do seu Executivo. Reverendíssimo e queridíssimo Senhor Padre José Permuta, nosso Vigário-Geral. Queridos vigários episcopais, muitos reverendos sacerdotes, particularmente Reverendo Senhor Padre Paulino Cangelo, vigário da zona da Carrala e pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima da Carrala, bem como o Reverendo Padre Alberto Sabundo, reitor do Santuário de Nossa Senhora do Monte da Carrala. Excelência, Senhor Administrador da Carrala, Dr. Rubem Isaías Etome, religiosos e religiosas, querida irmã doutora Maria da Assunção, reitora da Universidade Católica de Angola, e a delegação ucraniana aqui presente, distintas autoridades civis, judiciárias, políticas e militares, distintos representantes dos partidos políticos, respeitáveis responsáveis das igrejas irmãs, distintas autoridades tradicionais, queridos ordinandos, seus pais, familiares e benfeitores, amados fiéis das mais variadas paróquias do Diocese do Ambo e de outras dioceses de Angola em peregrinação a Nossa Senhora do Monte. E todos os vossos amados que nos acompanhais nos mídias sociais e designadamente através da Rádio Eclésia. Amados diocesanos e peregrinos, o Senhor nosso Deus concede-nos, uma vez mais, a alegria de realizarmos a nossa peregrinação anual, juntando-nos de várias partes da nossa arquidiocese para este lugar sagrado, em que, celebrando a solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria, pedimos a intercessão de Nossa Senhora do Monte, para que alcance de Jesus Cristo, seu Filho, as graças e bênçãos que precisamos, individualmente e como família diocesana. Viemos de várias experiências de vida e de fé. Viemos de várias situações e contextos comunitários, familiares e pessoais. E queremos todos, como família diocesana, apresentar a Deus por Maria as nossas orações de louvor e de agradecimento, de louvor e de súplica, como que formando um só coração e uma só alma. Isto mesmo deve ser a primeira graça ou ganho a receber de Deus, por intercessão de Maria, nossa Mãe. Podermos ser e viver como filhos e filhas do mesmo Pai, reconhecendo-nos verdadeiramente como irmãos uns dos outros, inspirados na mesma vocação, a de sermos santos como é santo o nosso Pai Celeste, e comprometidos na mesma missão, a de sermos sal da terra e luz do mundo, santificando desde dentro as realidades temporais
e transformando o mundo, particularmente esta Angola, na qual vivemos. Amados irmãos, esta nossa peregrinação diocesana anual deve significar, sem sombra de dúvidas, uma experiência espiritual vivida pessoalmente com Deus por Maria, onde cada um e cada uma de nós sente em primeira mão as maravilhas que Deus tem realizado na sua vida, despertando aqueles sentimentos mais puros e espontâneos, sentimentos de gratidão, e ao mesmo tempo percebe a necessidade do perdão de Deus por todas as vezes em que não correspondeu a este divino amor infinito e misericordioso. Portanto, cada um de nós é chamado a fazer o seu exame de consciência e a arrepender-se dos seus pecados e, confiante na misericórdia de Deus, a propor-se começar uma vida nova, uma vida capaz de irradiar aos irmãos o verdadeiro rosto de Cristo, Cristo manso e humilde de coração. Por outro lado, é exemplo do peregrino do povo de Israel, que saiu da escravidão do Egito para a terra prometida. Também nós, nesta peregrinação anual, queremos e devemos fazer a experiência de sermos uma comunidade peregrina que vive as alegrias e as tristezas de todos, mesmo daqueles que não podem estar conosco neste lugar e neste momento. Queremos e devemos carregar no nosso coração e as nossas orações a oração brilhante das conquistas jubilosas e das realizações de vários irmãos e irmãs da nossa arquidiocese, e não só, como também os problemas, as dificuldades, as frustrações e toda a espécie de desânimo que causam tristeza e dor no rosto de irmãos que inclusivamente não se identificam com a nossa fé. Creio que esta dimensão comunitária e diocesana ficou bem visível a todos nós, desde a tardinha de sexta-feira ao dia de hoje, domingo. Somos todos peregrinos do Senhor. Formamos um povo que peregrina desta vida para a Jerusalém Celeste. Neste sentido, filhos muito amados, a peregrinação deve provocar em nós uma transformação, uma conversão autêntica, um desejo firme de não continuarmos fechados nas experiências negativas e problemáticas da nossa vida. Como se costuma dizer, devemos seguir em frente, e cada ano deveria representar um passo mais no caminho da fé e da santidade. Não podemos realizar peregrinações permanecendo as mesmas pessoas de sempre, as mesmas comunidades, ou a mesma comunidade diocesana com os problemas de sempre. Viemos ao monte para que o encontro com Deus por Maria produza bons frutos na nossa vida e na nossa convivência. Os profetas, quando subissem ao monte, deles desciam com o rosto transformado, trazendo nos lábios uma mensagem nova de coragem e de vitória. Podemos interpretar a solenidade da Assunção de Maria como festa de vitória. A vitória sobre o inimigo, sobre o pecado, sobre a morte. Maria, serva perfeita do Senhor e Mãe de Deus, a primeira a ser salva, foi também a primeira associada à glória do seu Filho. Sim, grandes coisas se dizem de vós, ó Virgem Santa Maria, que já foste exaltada sobre os coros dos anjos e triunfais com Cristo para sempre. Celebramos, portanto, a entrada da Virgem Maria no céu, o seu triunfo. Contemplamos esta mulher revestida de sol e com a lua debaixo dos pés, como se lê no livro do Apocalipse.
Maria, criatura como nós, foi revestida de graças especiais e, pelo sim da sua obediência, fidelidade e humildade, tornou-se a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus, a Mãe da humanidade inteira. Bendita és tu entre as mulheres, bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto foi dito da parte do Senhor. Disse-lhe sua prima Isabel. Em resposta, ela disse: a minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. Doravante, chamar-me-ão bem-aventurada todas as gerações. Maria é para nós exemplo, modelo e intercessão. Por isso, como se lê em Lucas, mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. De facto, aqueles que escutam a palavra de Deus e a cumprem, participam na bem-aventurança da Mãe de Jesus. Aqui está o compromisso e o empenho para cada um de nós, sermos como Maria na vida presente, para com ela contemplarmos a glória de Deus na vida eterna. Neste ano, filhos muito amados, o nosso compromisso concreto está expresso no tema: todos comeram e ficaram saciados, com o lema deixai vir a mim as criancinhas, não as afasteis, pois a elas pertence o reino de Deus. Estamos perante dois assuntos que requerem muito da nossa atenção e deveriam merecer uma ampla reflexão da parte de todos. Comer e ficar saciados. Não é um assunto de conversa banal, nem de meros discursos que pronunciamos de facto, mas sem a força da verdade. Comer diz respeito às necessidades primárias do ser humano, necessidades que não conhecem adiamento e muito menos a indiferença. Comer, em algumas línguas nacionais, indica uma doença irresistível, uma doença que pode levar a pessoa a comportamentos irracionais, não humanos, não éticos. Como se explica uma pessoa ir ao contentor do lixo? O que vai lá fazer? Por que é que vai ao contentor do lixo? Jesus, vendo as multidões, encheu-se de compaixão e temeu que elas fossem mandadas embora desse modo, viessem a desfalecer pelo caminho. Então, como sabemos pelos evangelhos, ele realizou o milagre da multiplicação da comida a partir de poucos pães e pouquíssimos peixes para o povo que ali havia. E pronunciou a bênção, mas engajou os seus discípulos na tarefa de dar de comer a toda a gente. No final, todos comeram e ficaram saciados. Os que comeram e ficaram saciados eram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as criancinhas. Sublinho aqui 3 palavras ou instruções. Todos comeram e ficaram saciados. As crianças, todos comeram. O texto diz claramente que todos tiveram acesso à comida. Ninguém ficou excluído ou privado do pão. Teoricamente, todos sabemos que o direito à alimentação faz parte do núcleo dos direitos fundamentais do ser humano e que as instituições públicas e privadas, com destaque à família, têm a obrigação inegociável de proporcionar alimento com líquido a todos
sacrificar e ser a fome do irmão. Sabemos que dar de comer ao povo é a prioridade absoluta de qualquer política pública. Sabemos que todos e cada qual no nível da sua responsabilidade devemos trabalhar arduamente para ter o pão de cada dia. Não se admitem atitudes de preguiça, de sanguessuga, de vida fácil. Mas o que constatamos na realidade aqui no âmbito do país inteiro, com terras abençoadas e generosas, o que vemos nas nossas famílias, onde o pai se furta a prover os alimentos necessários para a sua família, onde a mãe é capaz de priorizar futilidades de toda a ordem, numa economia doméstica e financeira totalmente desastrosas, ficaram saciados. Afinal, não se trata só de comer qualquer coisa que vier, que encontramos aqui, ou que nos é oferecido, ou ainda que nos é vendido. Mais ainda, nesta nossa sociedade em que a qualidade dos nossos alimentos se tornou muito duvidosa, porque há corações maus dispostos a vender coisas que são um autêntico veneno, alimentos não saudáveis, ou também hábitos alimentares não saudáveis, que nos vão matando paulatina e silenciosamente. Tudo isto deve merecer a nossa reflexão. A peregrinação a Mamá deve também despertar em nós os cuidados de caridade e amor que ela teve com todos, com Jesus, seu filho, com a sua prima Isabel, com os apóstolos e com todos. Por outro lado, deve interpretar-nos a seguinte pergunta: qual é a comida que sacia a nossa fome? Em última instância, de que fome se trata? É a fome da vida, a fome do sentido da vida, a fome de Deus. Por isso, Jesus, no diálogo com as multidões que o Evangelho de João nos apresenta no capítulo 6, faz aquela pedagogia muito paciente de levar as multidões a perceber que Ele, Jesus, é o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. Então o pão material deve levar-nos ao pão do sentido da vida, do significado verdadeiro da nossa existência no mundo, buscando Deus agora e para sempre. No meio de tudo isto, o que dizer das crianças? A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe convida-nos a pensar seriamente naquilo que têm sido as nossas escolhas, opções, decisões, ações em relação às nossas crianças. Quando Jesus nos diz claramente: deixai vir a mim as criancinhas, não as estorveis, pois delas é o reino de Deus, nós, infelizmente, observamos quase em todo lado crianças abandonadas, crianças maltratadas, crianças com um crescimento comprometido, desde as coisas mais básicas aos cuidados na educação, na formação cristã e espiritual, formando-se desde muito cedo adolescentes e jovens desequilibrados, de futuro ameaçado e de comportamentos perigosos e violentos. Vemos crianças sem escola, vivendo na rua e comendo nos contentores de lixo. Quanta maldade, quanta crueldade. Como cristãos e como Igreja Diocesana, devemos encontrar mecanismos próprios, através da nossa ação caritativa e social, propensos a salvar as crianças mergulhadas nesta situação e, sobretudo, influenciar pessoas e instituições, públicas ou privadas, a assumirem as suas responsabilidades perante vidas tão frágeis, mas ao mesmo tempo inocentes,
que o olhar materno de Maria nos ensine a sermos mais sensíveis e mais cheios de ternura para com as nossas crianças. Caríssimos irmãos e irmãs, fruto desta ternura da nossa mãe, irradiada nos corações das famílias e pessoas concretas e das nossas comunidades, nós temos hoje a alegria de testemunhar 3 ordenações diaconais e 8 sacerdotais. Na verdade, a nossa arquidiocese, desde há muito, que vem sendo abençoada com abundantes vocações sacerdotais e religiosas. Lembrai-vos que este ano já tivemos ordenações sacerdotais na congregação dos missionários dos missionários do Espírito Santo, 3 jovens, e no domingo 4 de agosto, na congregação dos missionários redentoristas, 9 jovens, e no sábado seguinte, 10 de agosto, na congregação dos salesianos de Dom Bosco, 6 jovens. Hoje, 11 jovens, todos eles diocesanos do Âmbulo, serão uns sacerdotes e outros diáconos. Entretanto, a dinâmica espiritual de São Bento, que São Bento nos deixou, ora et labora, reza e trabalha. Também nós muito devemos rezar e fazer para que tenhamos cada vez mais sacerdotes bons e santos. Não basta ter sacerdotes. O povo santo de Deus precisa e tem o direito de sacerdotes bons e santos, em cujo ministério eles próprios se santificam e santificam o povo de Deus. A vós, caríssimos filhos, que ides receber o sacramento da ordem, no grau de diaconado e do presbiterado, dou-vos 3 palavrinhas nascidas do íntimo do meu coração, sem porém descurar os sábios ensinamentos apreendidos nas diferentes casas e etapas da vossa formação e no contacto com o povo simples com que vos cruzastes ao longo das vossas etapas pastorais. Começo por falar da vida espiritual, porque estou profundamente convencido de que o cuidado da vossa vida espiritual significa e redunda no cuidado da nossa própria vida em geral e do nosso testemunho do ministério sacerdotal em particular. Quem cuida da sua vida espiritual toma conta de toda a sua vida. Nele há disciplina, há rigor, há vigor, alegria, trabalho e frutos abundantes. E o nosso povo vê, aprecia, agradece, alegra-se extremamente beneficiado. Tendo certeza disso. Uma vida espiritual cuidada afasta-nos de muitas torpezas e escândalos claramente evitáveis que só matam a fé do nosso povo e dão a ousadia de críticas até infundadas, calúnias e difamações. Sim, amados filhos, às vezes nós preparamos o terreno para que o inimigo, passa a expressão, semeia em nós o joio de todo o tipo de veneno, desde as relações entre nós, que devem ser emblematicamente fraternas e cordiais, aos aspectos do equilíbrio afetivo e da vivência imaculada do Santo Celibato, para não fazer referência às baixezas do alcoolismo, da desonestidade perdida, da ganância de cargos e de bens materiais. Amados sacerdotes, adoram-nos, vós sois um dom do alto para os homens. O nosso padroeiro, São João Maria Vianney, ao sublinhar a importância do padre na Igreja e no mundo, afirma que o padre
Padre possui a chave dos tesouros do céu. É o ecônomo de Deus, é o bom administrador dos bens e vai mais longe ainda ao afirmar que depois de Deus está o sacerdote, que é como Cristo, o intermediário do homem junto de Deus. E vós sois sacerdotes, amados filhos. Sois de Deus para os homens. Fala em segundo lugar o caminho da autenticidade consigo mesmo. Este exige um cuidado especial com a própria interioridade, através da oração pessoal, de uma direção espiritual, do contacto cotidiano com a palavra de Deus, da leitura de fé, da vida sacerdotal junto com os outros sacerdotes e com o respectivo bispo, além de todos os demais instrumentos úteis para se cultivar a virtude da prudência e do juízo. Neste permanente caminho de discernimento, amados filhos, o diácono ou sacerdote saberá decifrar e compreender as próprias moções, os seus dons, as suas necessidades, as suas fragilidades, sendo capaz de livrar-se de todas aquelas afeições desordenadas e depois de havê-las eliminado, procurar e encontrar a vontade de Deus na organização da própria vida em vista da salvação das almas, como nos ensina Santo Inácio de Loyola nos exercícios espirituais. Em terceiro lugar, aponto a gestão honesta e transparente. No cuidado de nós mesmos, não podemos não fazer referência à gestão honesta e transparente dos bens da Igreja, a começar mesmo pelos bens espirituais. Nós, sacerdotes, somos simples administradores que deveremos prestar contas ao dono e senhor da messe de como tratamos o talento e o trabalho que ele nos confiou. Nunca nos esqueçamos disto. Por conseguinte, ensina-nos a Igreja: os bens materiais que administramos são bona pauperum, bens dos pobres. Aqui nem sequer precisamos fazer uma ginástica mental para penetrarmos do conceito mais profundo desta expressão. Basta vermos a simplicidade e a pobreza do nosso povo, que vive nas praças e pracinhas, ou que paciente e sofridamente suporta o som das lavras, do pouco que conseguem anular durante a jornada, levam prato para a esmola na igreja. Imaginei o escândalo e o pecado grande diante destes olhos inocentes, ver o padre que não sabe cuidar, que esbanja, que destrata, que enterra o talento, que não tem criatividade, que não produz, que ostenta brilhos mundanos, que pede e lamenta a toda hora, etc, etc. Confesso-vos, filhos muito amados, que aqui me vieram espontaneamente as duas palavras do juízo de Deus sobre os maus pastores, de que nos fala Santo Agostinho nos seus sermões, cuidadosamente lidos no ofício de leitura. Pois bem, filhos amados, cuidemo-nos. Já vos lo tenho dito muitas vezes e sem descanso. Cuidemo-nos, cuidai-vos. Vede como está a geleira do vosso refeitório, a hortinha da vossa casa, o galinheiro do vosso quintal, quando isso é possível. Trabalhemos seriamente, mas saibamos também respeitar o tempo do descanso. Descansai. Aquelas fériasinhas, o ameno encontro com os vossos colegas, amigos, para jogardes as cartas, a visita atempada à vossa família, aos vossos pais, sem deixar-nos perder em futilidades e em conversas viciadas por mentalidades anti-evangélicas. Cuidemos
dos nossos familiares, mas aqui falo dos nossos pais. Mas pedimos mesmo, sem paternalismo, porém, porque as nossas famílias sabem muito bem, também elas, aproveitarem-se de nós, exigindo coisas que a priori são impensáveis e como sacerdotes não as conseguimos. Coloquemos mais alegria entre nós, através do cuidado e da correção fraterna, cheia de frontalidade, mas ao mesmo tempo cheia de caridade, porque é edificante. Saibamos ouvir mais, menos falar e muito fazer. É verdade que as circunstâncias várias em que nos encontramos não nos permitem voar alto, mas devemos mesmo ser como as águias. As águias, sim, com gonga, nunca nos voltando para as baixezas. Todavia, nunca nos esqueçamos das palavras do Mestre. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Obrigado, amados filhos, pela vossa disponibilidade a servir na mesa do Senhor. Obrigado pela generosidade das vossas famílias. Maria, nossa Mãe e Mãe de Deus, interceda por vós e pela nossa arquidiocese e nos obtenha sempre e sempre discípulos do seu Filho. Amém.